Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoa, jornalista, e no programa de hoje você conhecerá um pouco mais sobre o trabalho, a prática docente junto às juventudes trabalhadoras, memórias e reflexões em um curso de formação profissional. Conosco, o seu autor, o psicólogo e mestre em educação pela USCS, Luciano da Silva Barros. Luciano, muito obrigado por você nos atender. Eu que agradeço o convite e agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre o meu trabalho também. Então vamos lá no Era Uma Vez, né? Como é que surgiu esse tema? Você chegou no mestrado da USCS já com o tema fechado ou ele surgiu a partir das aulas, da conversa com o orientador? Na verdade, a proposta de tema, ela surge até pela característica de um mestrado profissional da minha prática mesmo. Eu sou professor, né, de jovens em situação de trabalho, jovens aprendizes, na época do mestrado, há quase 5 anos, hoje já se passou um pouquinho mais de tempo. Eu chego ao mestrado com uma proposta de pesquisa, mas ela tinha talvez um outro caráter, mais voltada para questões de cidadania, ou do próprio desenvolvimento dos jovens dentro do curso de formação que eles fazem, mas eu acredito que foi realmente durante as aulas que o meu projeto ele foi se desenhando. Acho que do que eu tinha inicialmente pensado, o que restou foi o local de pesquisa, que foi o mesmo, e o público, né, que continuou sendo jovens. Mas todo o desenho da pesquisa, o objetivo e aquilo que eu realmente pesquisei, eu acredito que se desenharam, né, principalmente no primeiro ano do mestrado, nas aulas de metodologia, nas orientações com a professora. Então, eu digo que eu mudei assim bastante ao longo do curso. Mantive o foco, né, ainda no tema que eu queria, que eram jovens trabalhadores, mas aí a pesquisa tomou um outro rumo diferente. Eu gostei que você colocou no título Juventudes, né? A Isso. gente fala muito juventude como se fosse algo homogêneo, né? E aí os jovens mudaram, ok. Sim. E os professores que trabalham com eles acompanharam essa mudança? Eu acho que eles precisam acompanhar, eu sempre falo isso, assim, né? Então, até essa ideia, uma das coisas que eu fui também descobrir no mestrado, apesar de vindo da psicologia, né, que historicamente trabalha com o conceito de adolescente, e aí eu fui estudar muito mais no campo da sociologia da educação, né, que trabalha muito mais com a temática da juventude e das juventudes, né, entendendo como uma experiência, né, que perpassa as pessoas que são jovens, né. Então, por ser experiência, cada um vive de um jeito, né, cada um experiencia de uma forma diferente. E aí, justamente no meu trabalho, foi tentar olhar para como os professores também vivenciam essas mudanças e se eles, de fato, acompanham essas transformações. É difícil, né, porque eu falo que mesmo para mim que tenho este olhar e que busco ter esse olhar voltado para as juventudes cotidianamente, porque faz parte da minha vida, faz parte da minha pesquisa, eu falo que é difícil acompanhar, mas é um trabalho necessário, porque muda, né? Talvez há um tempo atrás, se a gente for pegar, né, na literatura, as gerações mudavam num passo. Eu acho que hoje muda-se um pouco mais rápido, como se cada momento, a cada ano, né, até com situação de pandemia, essas mudanças nas juventudes fossem aí, eu digo, agudizadas, né, assim, maximizadas ainda mais. Eu me lembro de um comentário do professor Cortella, que ele disse que é quase uma maldição do professor. A gente todo ano tem aluno da mesma idade na sala e a gente vai envelhecendo, né? Então, exato. Os de 18 anos que eu já tenho com 36, estão mandando os filhos com 18 e nós somos os mesmos, né? Só que envelhecidos ou mais experientes, depende do formato. Né? Eu falo que a minha experiência, ela é muito, assim, ela é exatamente assim, né? E eu brinco que eu comecei a trabalhar com jovem aprendiz, eu era muito jovem também, eu tinha aí 23 anos, né? Eu tinha acabado de me formar, assim, eram idades muito próximas, né? Então eu dava aula para alunos de
18, 19, 20 anos às vezes, tal. Hoje em dia eu sou mais velho, mas a idade deles continua, né? Assim, então, agora eu falo que agora a minha distância entre eles, a minha distância só vai aumentando. Sim. Então, justamente por essa necessidade de olhar para as questões da juventude e entender o que fica, o que muda, o que às vezes tem de parecido também com o que eu vivenciei na minha juventude, né? Você vai ver o dia que o aluno chegar e falar assim, meu pai teve aula com você. Aí isso é assim, fatal. Aí é um marco, né? Aí é o marco, né? Agora, vamos lá. Vamos falar de metodologia, que é um assunto que eu gosto bastante. E eu achei legal o fato de você utilizar a questão das cartas, né? Como é que foi isso? Como é que se deu essa construção? Essa ideia saiu da onde? Olha, acho que assim, a ideia primeiro que eu tinha uma consciência de que eu queria fazer uma pesquisa qualitativa, né, pegando todo o arcabouço de pesquisas em educação, né, de como que elas se desenvolvem, ter uma noção que seria uma pesquisa localizada, datada até um pouco, assim, né, por tentar fazer um recorte de uma realidade específica, né? Mas o trabalho com cartas veio muito da leitura do trabalho de pós-doutorado da professora Elizabeth Reinders, né? Uhum. Porque ela trabalhou também numa outra perspectiva, né? Então era de uma outra forma, mas ela também trabalhou com material documental em formato de cartas. Mas na pesquisa dela, que é muito interessante, eram alunos, né, que viveram por processos de inclusão, que escreviam cartas para os seus professores, contando como tinham sido essa experiência. Quando eu li o trabalho dela, né, de pós-doutorado, eu achei que aquilo também se encaixava, mas eu gostaria de vivenciar outra experiência, que seria os professores contando para os alunos as suas experiências com eles, né? Então, a ideia de trabalhar com esse material de cartas veio mais especificamente, até conto isso no meu trabalho, assim, né? Como que a leitura desse trabalho dela me abriu essas janelas também para pensar nesse tipo de material, que é um material diferente, assim, né? E justamente por estar trabalhando uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa narrativa, né, que tem suas características, também abrir espaços para outras formas de coleta de dados, de material mais documental, através das cartas. E como é que você chegou especificamente nos professores escolhidos? Você deu um spam e optou por quem topou? Você já meio que bola de neve foi indicando um, outro foi indicando? Como é que foi isso? Assim, até por ser uma pesquisa que ela acabou ficando mesmo na unidade que eu trabalho, então o meu acesso foi aos meus pares, né, aos professores que já atuavam comigo no curso de formação. E os professores têm uma característica, né? Nós somos aí uma equipe que está junto há um tempo já, assim, né? A gente está até contando esses dias assim, nossa, a gente está junto há um bom tempo, inclusive. Então, o meu convite foi a todos os professores que compunham a equipe na época. Uhum. Né, a gente tinha aí um pouco mais de 10, 12, 13 professores na época que compunham essa equipe, e o convite foi feito a todos. E aí eu tinha um prazo, né, dei um tempo mais ou menos, e aqueles que me devolveram as cartas, eu fiz uso de todas as cartas utilizadas. Então, esse contato foi um contato bastante direto, porque eram aí meus pares de trabalho, né, eram professores com os quais eu já desenvolvia, com que eu já trabalhava. Alguns eu pedi, assim, na cara mesmo. Você não me mandou a carta ainda, você poderia, por favor, eu quero a sua experiência na minha pesquisa, então... Sim. Mas não satisfeito em ouvir os docentes, você também quis ouvir os alunos, você quis o feedback, né? Aí como é que foi o processo de chegar nos alunos? Depois que nós escolhemos, né, com a orientação da professora Elizabeth, o material, aí eu voltei um pouco, porque assim, quando eu chego no mestrado, eu sou um psicólogo que sempre trabalhei com adolescente jovem, mas eu chego no mestrado de formação de professores, né? Formação de professores e gestores, mas a minha linha é uma linha de formação de gestores, de professores. E aí a professora me fala, olha, seu trabalho é um trabalho de formação de professores. Então, não perca isso em mente. Então, por isso que eu falo que eu mudo, porque eu vou investigar a prática dos professores. Uhum. Mas, num determinado momento, eu olho para isso e falo assim, mas falta uma identidade minha, no sentido de olhar também para o que esses jovens têm a dizer, né? Então, o trabalho poderia se encerrar, talvez, ali nas cartas dos professores, já que eu estava pegando os relatos deles, mas até que é um conceito que eu trabalho, que é o de ecologia de saberes, né? Como que eu também dou essa identidade do meu trabalho com jovens para a minha dissertação. Então, eu falei assim, eu preciso ouvir alguns alunos, pelo menos, algum grupo de alunos. Então, eu comecei esse trabalho. Por sorte, algumas turmas
ainda estavam em curso conosco, então foi um trabalho aí, eu fui conversar com o professor, pedi um tempo na aula, fiz a leitura da carta para os alunos, foi muito legal a experiência, assim, de ler a carta do que os professores falavam deles, assim, de uma certa maneira, dos aprendizados, e recolher esse movimento contrário. E uma turma já havia encerrado, se não me engano foram 4 turmas, uma turma já havia encerrado, mas tinha um grupo de WhatsApp que eles estavam ainda, aí eu fui incluído nesse grupo, e aí eles fizeram essa carta coletivamente à distância e me mandaram. Né? Então, e nesse caso eu enviei para eles a carta da professora e eles me mandaram uma carta de resposta deles, justamente para tentar compreender como que se dá essa experiência, essa vivência dos dois lados, né? Assim, mas mais especificamente depois dos alunos ouvindo aquilo que os professores, né? Até como uma forma de ser inspirador, né? De despertar neles também quais foram os aprendizados com aquele docente ao longo do curso. E o que essa teoria que você estudou, mais as cartas que você juntou dos dois lados, indicaram, né? O que você achou disso daí que você nem imaginava que você achasse? Não vou dizer nem que eu não imaginava, mas eu tinha algumas umas hipóteses, umas suspeitas, né? Acho que eu venho de experiências com jovens, eu trabalho com aprendizagem há um certo tempo, né, que é esse curso de formação de jovens aprendizes, eu venho de experiências muito rígidas, né? Então, esse curso de formação, não aqui na instituição que eu trabalho, mas ele nasce um pouco assim no militarismo, década de 60, década de 70, e isso continua durante década de 80, 90, começo dos anos 2000. Então, ele vem muito disso. Quando a gente começa aqui, especificamente na minha unidade, óbvio, amparado por questões da nossa instituição, mas a gente também, enquanto grupo, começa a dar aberturas e possibilidades para os jovens trazerem as suas culturas, a trazerem as suas falas, a gente ouvir essas vozes e tentar compreender como isso se constrói e se aplica num curso que está pronto, mas que não está pronto, né? Um currículo que existe, mas que ele não é engessado. A minha descoberta foi que, assim, que era a minha hipótese, assim, né, a minha suspeita, que a gente se qualifica muito mais como professor, né? Então, quando eu ouço esse aluno, quando eu possibilito que ele traga para a aula aspectos da cultura dele, das vivências, relatos, experiências, e eu abro essa janela, mesmo dentro de um caráter ainda institucional, eu aprendo. Já que eu entendo a juventude como essa mudança contínua a cada momento, eu, professor, nunca vou dar conta, né, de saber tudo sobre esse jovem, de aprender tudo, porque hoje eu até posso, aprendo uma gíria nova, mas amanhã já tem outra. Aprendo um ritmo que ele gosta, que está na moda hoje, mas amanhã tem outro. E eu só vou conseguir, talvez, não que seja uma obrigação acompanhar tudo isso o tempo todo, mas eu só vou conseguir acompanhar isso, eu só vou conseguir estar conectado com esse aluno mesmo, com este aluno, não com um jovem geral, né, genérico, se eu abrir esse espaço em sala. Então, acho que do lado do professor, esse aprendizado é muito contínuo, né? E como que eu aplico isso dentro dos conteúdos que a gente precisa trabalhar. Do ponto de vista do jovem também, é esta possibilidade, que é o que eu descobri, assim, que realmente parecia bastante, essa possibilidade de se colocar, vindo de experiências educacionais que são ainda muito rígidas, que são ainda pouco acolhedoras, que não olham tanto para esses aspectos da juventude. Então, a minha descoberta acho que foi um pouco essa, assim. Eu falo assim, não foi uma descoberta que eu não tinha nenhuma noção, mas eu quis tentar demonstrar isso de alguma maneira, né? Assim, justamente nos relatos das cartas, em até algumas observações do cotidiano que eu fiz, porque eu fiz também um diário de pesquisa com relatos, né, das minhas próprias observações, de como isso se construía. Então eu falo que eu desenvolvi a pesquisa em tempo do mestrado, 2 anos, né, 1 ano e meio que seja, né, tempo, mas acho que é uma pesquisa que estava se construindo comigo há pelo menos uns 5, 6 anos, né? Porque eu tenho relatos ali do dia que eu entrei, da época que eu entrei até aí a época da conclusão. Você dá um exemplo até interessante, que é a questão do forró lá, né, que o aluno estava numa brisa e no celular, e aí a professora pergunta, do que você gosta? Fala de forró, e só o fato de falar forró já virou um tema de trabalho maravilhoso, né, que a professora... Exato, foi verdade. Eu achei muito bacana. Então, o que você gosta? Eu gosto de forró. Eu gosto de dançar. Então tá bom, então me ensina a dançar forró, vai. Pois é. Assim começou a dança dos famosos na sala. É isso que você gosta? Então tá bom, então me ensinando a dançar forró. Aí vamos estudar o que é o forró, vamos aprender. O que é isso que você tá ouvindo aí? Você sabe de onde vem isso? É um pouco esse diálogo. É parte da realidade do aluno, né? Exato. É diferente, né?
Agora, bom, tudo isso culminou com a realização de um produto, né? Que você tinha que fazer uma intervenção a um produto. O que é esse produto? Você já aplicou? Qual é que foi o resultado? Tem acesso? Quando eu fui desenvolvendo a pesquisa, aí eu tinha o produto, né? O produto, eu falo que foi assim, não foi mais difícil que a pesquisa, mas é difícil pensar em algo que a gente coloque e aplique e tal. Então, a minha ideia, assim, já que eu estou numa perspectiva de aperfeiçoar ou buscar um aperfeiçoamento de uma prática docente para esse atendimento das juventudes, por que então não criar uma oficina? Então, uma primeira coisa era essa. Mas depois, porque também, e aí pensando até nas características dos jovens e dos professores que atuam com jovens, por que não criar um certo percurso que fosse online, né? Uma espécie de material de apoio que reunisse um pouco dessas experiências e um pouco dessas discussões sobre o tema das juventudes. Então, eu criei o que eu chamo de uma oficina Pedagogia das Juventudes, né? Não é o termo Pedagogia das Juventudes não é meu, né? Assim, não criei esse termo, conheço esse termo, assim, ele já é utilizado por pesquisadores no campo da sociologia da educação, mas eu faço justamente assim, como eu, Lucian, compreendo esse percurso com jovens, o que eu acho importante, ou que eu considero, né, que um professor que queira ter esse olhar sobre as juventudes, seja interessante saber que materiais que eu considero que me ajudaram ou que podem ajudar nesse processo de ampliar o olhar sobre os jovens. E aí é uma espécie de um site que eu criei no Sway, né, que é uma plataforma tá aí disponibilizada, e ele serve muito mais como um repositório, onde eu faço mesmo uma curadoria de atividades, de textos, de músicas, de indicação de livros, com temas específicos. Então tem lá primeiro, assim, essa compreensão, né, que eu falei do que é juventudes, né, e por que esse termo. Aí eu falo sobre juventudes na escola, o jovem como um sujeito social, falo também sobre questões de projeto de vida, cultura juvenis, então de alguns aspectos, né, pensados assim, né, sobre o campo das juventudes. No desenvolvimento do produto educacional, eu fiz uma prototipagem dele, então, e aí eu enviei para os professores daqui, para justamente colher algumas informações deles, o que eles achavam. Então teve essa primeira etapa de prototipar e tal, e depois, né, com a conclusão do mestrado, eu pude aí ampliar essa ferramenta, que está disponível. Então ela tem um link, tem um artigo para sair sobre ela também, em breve. Que bom, que bom. E os seus colegas chegaram usando as aulas deles? Então, algumas atividades sim, porque na verdade a proposta é muito para o professor, ela é para professores e alunos, mas ela é muito mais para um aperfeiçoamento do professor. Uhum. Então, assim, é muito mais, sei lá, o professor quer saber um pouco sobre o projeto de vida, não sei, é um tema que está mais em voga no momento. Então, tem lá um material sobre projeto de vida que ele pode usar, tem um texto, tem um vídeo, que está muito mais buscando o aperfeiçoamento do professor. E tem uma atividade. Algumas atividades são atividades que nós já utilizamos, né, que eu trouxe, outros professores também trouxeram. Que ótimo. Parabéns, então, pela sua pesquisa, pelo seu produto, e muito obrigado aí pelo seu tempo, tá? Eu que agradeço, professor. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.